Graças a Deus, meus irmãos, Deus sempre toca em nossos corações. Deus sempre está pronto para ouvir nosso clamor, a nossa oração. E na palavra que fizemos menção, poucos minutos atrás, nós falamos sobre uma palavra que todos conhecem, sobre Zaqueu, o publicano. Zaqueu, como diz as Escrituras, era um cobrador de impostos. E o cobrador de impostos, ele era uma pessoa mal vista na sociedade. Ele era uma pessoa que estava, de certa forma, sempre sendo rejeitada pela sociedade. Eles tinham fama de cobrar impostos demais. E muitas vezes, até nem acontecia essa questão de impostos, porque o povo judeu na época estava sendo escravizado pelo Império Romano. E o pagamento de impostos era uma necessidade das nações que eram mais fortes quando elas subjugavam as nações mais fracas. E nós vemos, meus queridos irmãos, este homem, Zaqueu. Nos diz a Bíblia que Zaqueu era rico, tinha condições, tinha posses. E além de ele ser cobrador de impostos, ele era o chefe dos cobradores. Ele era um supervisor, ele direcionava os trabalhos. Então tinha dentro da sociedade da época um cargo muito importante e de responsabilidade. Mas como nós falamos aqui, Zaqueu, ele tinha algumas deficiências. E não é só a questão que ele era pequeno de estatura, como a palavra diz. Mas como eu falei para os amigos, para os irmãos, Zaqueu de certa forma era odiado pela sociedade. Zaqueu de certa forma, ele se sentia excluído da sociedade porque estava num cargo de confiança e que precisava tomar certas atitudes que muitas vezes as pessoas não gostavam. E eu lembro uma vez que chegaram diante de Jesus e disseram: Mestre, como é que fica a questão dos impostos? E lembre muito bem, Jesus disse assim: dai a César o que é de César, e dai a Deus o que é de Deus. Então Jesus, ele quando veio sobre a face da terra, ele não quis ficar trazendo soluções midiáticas, trazendo soluções que trouxessem a sociedade para uma situação mais aceitável. Jesus sabia que o problema nosso era o pecado. Jesus sabia que o problema nosso era a falta de comunhão com Deus. E quando o povo se afasta da presença do Senhor, acontecem estas coisas. Tudo se desenrola no meio da sociedade, meus irmãos. E nós ficamos, de certa forma, apreensivos, reclamamos dos governos, reclamamos da sociedade, reclamamos das autoridades. Mas aqui estava, meus queridos irmãos, uma autoridade que ele tinha vontade de conhecer a Jesus. Zaqueu, ele não tinha nenhuma doença. Zaqueu, ele não precisava de dinheiro. Zaqueu, ele não tinha nenhum problema em casa. E além do mais, como eu falei para os queridos irmãos, que ele era rico, então tinha suas posses. Ele não precisava de nada. Mas ele entendia
que ele precisava conhecer Jesus. Que alegria, meus irmãos! E quantas vezes nós olhamos para algumas pessoas da sociedade, quantas vezes nós olhamos para determinadas pessoas e nós dissemos para nós mesmos, mas esse não falta nada, esse não precisa de Jesus. E muitas vezes nós, como cristãos, nós fazemos acepção de pessoas. E nós entendemos que porque essas pessoas têm tudo e não lhes falta nada, elas não precisam de Jesus. E nós muitas vezes não conseguimos nos desprender da nossa percepção das pessoas para trazer uma palavra para essas pessoas. Mas diz a palavra que Zaqueu, ele teve convicção no seu coração, que apesar de ele ser uma autoridade, que apesar de ele ser rico, que apesar de ele ser uma pessoa com condições, ele sabia que ele precisava conhecer a Jesus. Aleluia! Que maravilha, meus irmãos, quando o ser humano ele se predispõe. Que maravilha quando o ser humano ele coloca no seu coração aquela vontade que precisa conhecer a Jesus. Aleluia! Graças a Deus. Então nós ficamos maravilhados. E o evangelista Lucas, ele descreve geralmente com nomes das pessoas. Nós vemos que no decorrer do Evangelho, falava-se sobre a mulher samaritana, falava-se sobre diversos assuntos, sobre determinadas pessoas, mas Lucas, ele é um evangelista atento. Além de ele ter sido médico, ele estava atento às características da pessoa, para tanto que ele descreve essa pessoa com o nome de Zaqueu. Então Zaqueu, meus queridos irmãos, ele não queria nada. Ele só queria ver quem era Jesus. Só que muitas vezes quando nós queremos ter um encontro com o Mestre, quando nós queremos ter um encontro com Jesus, nós olhamos para as nossas capacidades intelectuais, as nossas capacidades financeiras. Nós olhamos para a nossa situação diante da sociedade. E nós achamos que não podemos, através dessas condições, conhecer a Jesus. Mas Zaqueu, ele tinha aquela vontade de conhecer a Jesus. Mas como conhecer a Jesus se Jesus, quando passava, estava sempre uma multidão que estava rodeando, uma multidão que estava sempre perto de Jesus, querendo alguma coisa, querendo um favor, querendo uma cura de doença, querendo uma palavra. Como se chegar diante de Jesus, tendo no seu coração uma perspectiva ruim de que a sociedade está o rejeitando? Não era só a estatura baixa de Zaqueu que estava trazendo dificuldades, era a sua condição diante da sociedade. Porque certamente se Zaqueu se juntasse à multidão, com certeza, eles iriam escorraçar Zaqueu, eles iam achar um modo de Zaqueu ser destituído da condição de poder se achegar até Jesus. Mas Zaqueu traz aqui para nós um ensinamento muito, muito grande, que ele entendeu que, apesar de não ser bem quisto pela sociedade, ele sabia que ele precisava fazer algo para que Jesus o encontrasse. E nos diz a Bíblia que ele subiu em cima de uma figueira brava. E aqui quero falar para os irmãos a respeito da figueira brava. A figueira, ela não é tão brava assim, era um modo de expressar e dar o nome àquele tipo de figueira. Essa figueira, ela protegia muitos animais, ela abrigava vegetações. E os seus figos, eles traziam alimento para os animais do campo. Então aquela figueira,
ela tinha valor. Aquela figueira, ela tinha uma esperança para Zaqueu naquela situação. E de repente nos conta a palavra que ele subiu àquela figueira e esperava confiante que Jesus pudesse enxergá-lo. E como é bom, meus queridos irmãos, quando nós estamos dispostos a ter um encontro com Jesus. Como é bom quando nós esquecemos, quando nós estamos doentes, quando nós estamos com problemas financeiros, quando nós estamos com problemas em casa, com a família, com os amigos, falta emprego, falta um monte de coisas. Como é bom quando nós nos desprendemos dessas coisas e queremos conhecer mais de Jesus. Esquecemos de pedir essas coisas, mas queremos conhecer mais do Mestre. Queremos estar perto do Mestre, queremos que o Mestre olhe para nós simplesmente e fale alguma coisa. E nos diz a palavra que Jesus chegou àquele lugar e no mesmo momento, como Jesus já tinha a sua característica divina de entender a necessidade do ser humano, ele olhou para aquela figueira e viu que lá tinha um homem com necessidade de conhecê-lo. Ele viu um homem que tinha uma perspectiva de ter um encontro com ele. E ele olha para Zaqueu. E eu quero te dizer nesta noite que Jesus olha para você. Que Jesus, ele está com seus olhos voltados para a tua vida. Quem sabe você não tem muitas perspectivas na sociedade. Quem sabe você tem uma boa posição na sociedade e muitos não gostam de você. Mas se você tiver a perspectiva de Zaqueu, de ter um encontro com o Mestre com certeza irá enxergar você. E no mesmo momento que o Mestre enxergou a Zaqueu, ele disse: Zaqueu, desce depressa. Aleluia. Que maravilha. Quando nós estamos diante de tantos problemas e o Mestre nos diz assim: venha depressa, desce depressa, corra até mim. E Jesus diz mais ainda: porque hoje me convém pousar em tua casa. Eu às vezes fico maravilhado porque de todas as expressões de Jesus, Jesus traz esta alegria. Eu acho que talvez nem todos nós tenhamos essa liberdade de chegar na casa dos irmãos e dizer: hoje eu quero pousar na sua casa, sem receber um convite. Jesus, ele já tinha recebido o convite, sabe por quê? Porque o coração de Zaqueu, ele estava solícito, ele estava alegre, ele estava feliz. E ele sabia que aquele momento seria fundamental para que Zaqueu pudesse ser uma vida renovada, uma vida abençoada. E nós ficamos felizes porque é assim que Jesus faz na vida das pessoas. É assim que Jesus faz na vida do ser humano. E não são poucos, meus irmãos, que têm vontade de conhecer a Jesus. Talvez alguns não tenham a mesma capacidade de Zaqueu. Muitas vezes nós temos que anunciar a palavra de Deus. E a Bíblia diz que Deus não faz acepção de pessoas. Não importa a situação da pessoa, não importa
o que a pessoa vivenciou até aquele momento. E nesta noite, Deus está falando com alguém, porque Ele entende que talvez você não precise de nada. Mas Ele entende no seu coração que você quer se aproximar do Mestre. E Ele está dizendo para ti nesta noite: hoje me convém pousar em sua casa. Então nesta noite, se você tem esta vontade, esta noite se você tem esse desejo no seu coração, e eu falo isso para nós, porque nós muitas vezes, diante das circunstâncias do mundo, das dificuldades que nós passamos, muitas vezes nós precisaríamos estarmos diante da presença do Senhor e receber. E nos diz a palavra de Deus que, apressando-se, você imagine Zaqueu descendo naquela condição, apressado, sendo um homem de pouca estatura, alegre, feliz. O Mestre me chamou. Aleluia. E o Mestre te chama. Quantos estão ouvindo essa palavra aí? Exatamente. Quantos hoje estão com seus corações querendo receber o Mestre? E o Mestre vai receber você. O Mestre vai pousar na sua casa. E nos diz lá, no versículo 6, apressando-se, desceu e recebeu o gostoso, recebeu com alegria. Então, nesta noite, se a tua necessidade é que o Mestre repouse sobre a tua vida, desce depressa e recebe esse Jesus tão maravilhoso que nós recebemos, e por isso que nós estamos aqui alegres, felizes, porque um dia nós o recebemos de maneira alegre. Alguns na tribulação, outros na dificuldade. Mas quem sabe a tua situação seja diferente da nossa, como eu disse no início da palavra. Quem sabe não te falta nada, mas te falta Jesus. E é este mesmo Jesus que pediu e falou para Zaqueu: desce depressa. Ele está dizendo para ti nesta noite: desce depressa, porque hoje me convém pousar em sua casa. Aleluia. Então venha receber Jesus nesta noite. Receba gostoso, receba com alegria. Trate bem a Jesus depois. Porque com certeza a transformação da tua vida, ela vai ser uma coisa fantástica. E nos diz a Bíblia que depois as pessoas que estavam ali começaram a murmurar, dizendo: mas o nosso Mestre só aceita pessoas com problemas, com pessoas que têm dificuldade na sociedade. E nós, muitas vezes, como cristãos, hoje, isso é uma palavra para nós não entendemos muitas vezes o porquê que Cristo nos amou de tal forma que eles pudessem ter acesso a esse Mestre tão maravilhoso. E digo para você nessa noite que quando Jesus ele entra na casa, ele faz um rebuliço, ele transforma, porque não há outro jeito, meus queridos irmãos, quando Jesus entra em nossa vida. Aquele que falava mal não fala mais, aquele que falava palavrão ele não falava mais, aquele que não tinha amor ele começa a ter amor. Aleluia. Então nós ficamos felizes, porque o Mestre quer fazer de você uma nova criatura. Receba Jesus nesta noite, receba Jesus no teu coração. E eu quero orar por ti rapidamente, antes de passar para os queridos irmãos encerrar o programa. Esse programa que é maravilhoso. Deus está fazendo uma obra em nós, em primeiro lugar, porque estamos passando por dificuldades, estamos vencendo. Nós temos o Dia das Mães amanhã. Nós temos o pastor Oswaldo fazendo
90 anos, que alegria. Muita alegria. E não é fácil. Eu já estou nos meus 5.2 e a coisa começa a ficar difícil. Mas está aqui o nosso amado irmão feliz e alegre, fazendo a obra do Senhor. E esta alegria, meus amados irmãos, que nós colocamos diante de ti, para que você receba a Jesus, e Ele vai entrar na sua casa e vai fazer uma grande obra. Oramos rapidamente, porque as horas passam. Pai querido que está no céu, te louvamos pela tua palavra que é viva e é eficaz todos os dias. Te louvamos, Senhor, porque tu estás pronto para nos receber. Tu estás pronto, Senhor, para fazer morada. Te louvamos, Senhor, porque tu estás pronto para perdoar os nossos pecados. E eu oro nesse instante por esta vida que está clamando para ti, que está pedindo o teu socorro, que está nesse momento querendo aceitar a ti, aceitar essa presença tão maravilhosa. Estenda as tuas mãos sobre essa pessoa, sobre esses lares, sobre essas pessoas que querem receber a tua presença de maneira gloriosa. Estende, ó Pai, as tuas mãos, trazendo cura, trazendo libertação, mas acima de tudo trazendo a tua presença poderosa em cada vida, para que nós venhamos avançar e conseguir vencer as dificuldades do dia a dia. Repreende o nosso adversário, que tão de perto nos rodeia tentando nos fazer desanimar. Nós te pedimos nesta noite e abençoamos essas vidas no nome de Jesus Cristo, nosso Mestre amado. Amém, meus queridos irmãos. Que Deus nos abençoe, que Deus abençoe o pastor Oswaldo, a sua família, que o pastor Oswaldo possa ter muitos anos de vida, que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe as pessoas que ouviram a palavra, as pessoas que estão ouvindo os louvores, e que Deus se manifeste cada vez mais em nosso meio. É tempo de nos achegarmos a Deus. É tempo de nós descermos da figueira e recebermos Jesus de forma adorável. Receber Jesus de forma privilegiada, porque Ele vai ser o Senhor de nossas vidas e a nossa vida será transformada no dia a dia. Fiquem com Deus, fiquem na paz, em nome de Jesus. Amém. Não perca a tua fé.